Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. A evolução tecnológica no mundo nos trouxe uma nova maneira para acessarmos informações e entretenimento. TV pela internet. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vós. Nós estamos no programa Visão Aberta, 15º debate ao vivo, hoje com o pastor Ademar Miguel, o pastor Everaldo Paz e o pastor Souza. Graças a Deus. Vamos falar com Deus, vamos pedir que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, que possamos iniciar esse debate com o princípio da honra, da decência, e terminarmos assim com ordem. E que Deus nos abençoe grandemente. Você é nosso convidado especial, estar conosco nesse tema muito pertinente, muito bom para os dias de hoje, o arrebatamento e a volta de Jesus. Você pode participar desse debate ao vivo, através do Linha Direta. Abaixo do seu vídeo você vê aí o Linha Direta, você pode mandar o seu questionamento, sua pergunta. Afinal de contas, há muitas traduções para o assunto escatológico e você pode participar dando a sua contribuição, enviando o seu e-mail, e nós vamos estar lendo aqui ao vivo, debatendo junto com você, com ordem, com decência, é claro, e Deus nos abençoe nesta caminhada. O pastor Ademar já está aqui conosco, o pastor Souza, o pastor Everaldo Paz, e nós vamos iniciar daqui a pouquinho o debate, depois dos nossos comerciais, mas eu peço você ainda que curve um pouco a sua cabeça, vamos falar um momento com o Senhor, vamos pedir a Deus que ilumine as nossas mentes, que unja as nossas mentes com sabedoria, para que possamos interagir com vocês, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, estamos nós aqui com mais uma jornada, o programa Visão Aberta. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua autorização para iniciarmos esse trabalho. Pedimos que as nossas mentes sejam tocadas e ungidas pelo Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os lares que estão conectados junto conosco e que os nossos convidados também sejam alcançados, que eles sejam abençoados, a nossa diretoria, que possamos estar em comunhão aqui debatendo esse assunto tão importante, meu Pai. Abençoa a nossa comunhão, abençoa este debate, o programa Visão Aberta, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho a gente retorna também com o programa Visão Aberta, já com o tema arrebatamento e a volta de Jesus. Não saia daí. Programa Visão Aberta, 15º debate ao vivo. Daqui a pouquinho a gente retorna. Graças a Deus, de volta, Programa Visão Aberta, 15º debate ao vivo. Hoje recebendo aqui o pastor Souza, o pastor Ademar Miguel e o pastor Everaldo Paz, todos já bem conhecidos, aqui na Web TV Monte Sião. E você em casa ligado conosco, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado por você escolher estar na Web TV Monte Sião. Um grande abraço aí já para o nosso querido diretor Acivaldo e a nossa querida missionária Estela, nos auxiliando ali. Bem, pastor Souza, boa noite, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. O tema hoje, dando continuidade ao tema da semana retrasada, o arrebatamento, hoje falando um pouco mais sobre o arrebatamento, também sobre a volta de Jesus. A paz do Senhor, boa noite. Graças a Deus. O Senhor Jesus abençoe cada um desses internautas que vão nos ouvir e que Ele venha nos orientar naquilo que cada um dos seus filhos que aqui estão vai falar a respeito desse assunto, que é muito sério. Amém. Aí o pastor Souza, da Igreja Tabernáculo Igreja Evangélica Tabernáculo da Palavra. Tabernáculo da Palavra, no bairro do Feira 10, Feira 10, Rua B, número 15. Quais são os dias de culto, pastor? Lá nós temos culto dia de quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite e domingo de manhã e à noite. É um ministério da família, Mais voltado para a família. Mais voltado para a família. Ensinamos muito sobre família e sobre a palavra de Deus. Aí você que reside aí no bairro do Feira 10, Viveiros e adjacências, você é convidado
para participar dos cultos ali. Você, quem sabe, uma igreja que tem como foco a família, na verdade está fundamentada nos princípios cristãos, né? Glória a Deus. A igreja genuína. Esse é o nosso objetivo. Né? Igreja de Mas nós não estamos só no Feira 10, nós estamos no Feira 7, estamos no bairro do Tomba e também agora no Feira 9. É isso aí. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Falando um pouco também do pastor Ademar Miguel, glória a Deus, da Assembleia de Deus. Emanuel, ali no finalzinho da Avenida Joduval, já na rotatória ali, na rótula, né? É uma rótula ali, né? Para subir, né? Para o Tomba, bairro do Tomba. A paz do Senhor, meu pastor Ademar Miguel. Boa noite. A paz do Senhor, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje não debatendo, né? Mas nós conversando e comungando de um assunto tão importante que é a volta de Jesus. Para mim, um dos assuntos mais importantes da Bíblia, como toda ela é importante, mas principalmente a volta de Jesus. Então, quero saudar todos com a paz do Senhor, dizer do meu prazer de, além de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, estar dividindo também a câmera com o meu querido pastor Everaldo, homem de Deus, ao qual eu tenho a honra de estar aqui ao lado desses homens de Deus para falarmos do amor de Deus. Deus abençoe. Vamos falar um pouquinho da igreja, Assembleia de Deus, Emanuel, quais são os dias de culto? Amém. Os dias de culto é quarta, a partir das 19h30. Sexta, o ensino da palavra, oração forte por quebra de maldição. E domingo de manhã, escola bíblica dominical. E domingo, a partir das 18h30 às 20h30, grande culto ali de adoração ao Senhor, onde nós também nos propomos a amar, a abraçar, a não excluir, mas inserir as pessoas na palavra do Senhor. O pastor Ademar também trabalha com libertação, não é isso, pastor? Pela misericórdia de Deus, nós estávamos falando aqui um pouquinho sobre o pastor Itamar Fernandes, que é missionário hoje na África, e desde 96 eu tive o prazer de trabalhar muito com ele, que é extremamente usado pelo Espírito Santo de Deus em libertação. Deus o conduziu até Moçambique, na cidade da Beira, e eu fiquei aqui dando continuidade a esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor, e pela piedade do Senhor, que é misericordioso, tem me usado em libertação, libertar as famílias, libertar os cativos da opressão do pecado pelo Espírito Santo de Deus, que é quem tem o poder de convencer e de libertar. Ok, nós estamos recebendo aqui um e-mail aqui meio interessante, né? O Vani Gleison mandou um e-mail aqui agora, caiu na nossa caixa de mensagem agora. E ele diz: salve o Corinthians. Nós estamos falando de libertação aqui agora. Então, pastor Souza, ele manda mensagem, Vani Gleison. Quer dizer que salve o Corinthians, para salvar o Corinthians de que forma? Deve estar perdido, precisando, na verdade. Olha, eu vou falar para você, viu, Vani Gleison? Eu tenho dois times que são, para mim, os melhores do mundo. E eu torço para esses dois times com muito orgulho. Eu torço pro Vitória e pro Botafogo. E para mim não existe time melhor. Eu vou perguntar aqui ao pastor Everaldo qual o time, qual a torcida, né, que ele faz parte. Pastor Everaldo, qual é o time? Qual é o seu time de coração? Eu só torço para dois times no mundo, pastor. Bahia e qualquer um que jogar contra o Vitória. Pastor Souza? O meu é Vitória e Botafogo. E uma contradição, um choque. Tradição, né? Um choque de eu vou... Ô, pastor Souza, antes do senhor falar, né, o pastor Everaldo já caiu na minha pegadinha, eu vou falar por que eu torço pro Botafogo e pro Vitória. Porque Vitória é só em Cristo Jesus e Botafogo no diabo. Então, antes que o senhor caia na minha pegadinha aqui, né, eu vou logo revelar por que Botafogo e Vitória. Respondendo aí o e-mail do Vani Gleison, a respeito à sua participação, Vani Gleison, é muito importante, tá bom? Não entendemos assim um e-mail que você mandou, né, meio que fora do tema totalmente. Mas quem sabe um dia a gente faz aqui um bate-bola, um comentário sobre futebol. Quem sabe não chega a esse nível de debate, afinal de contas tem tantos esportistas, né? Cristãos, não é isso mesmo? Concorda, pastor Ademar? É verdade. E quem sabe se a gente faz aqui um debate sobre esporte, né? Os atletas de Cristo. Mas hoje, Vani Gleison, o tema é o arrebatamento. Nós vamos, talvez assim, né? Quem sabe... salvar o Corinthians através da palavra de Deus, né? Para que Fala aí, Everaldinho. Boa noite, pastor Everaldo, a paz do Senhor. Não dá para falar com o Everaldo. A paz do Senhor, pastor Elibaldo, pastor Souza, pastor Ademar, é um prazer revê-los.
A paz do Senhor para vocês, queridos internautas que estão aí ligados conosco, nos dando o prazer e o carinho da sua audiência. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E nós estamos aqui mais uma vez para tentarmos, à luz da Bíblia, esclarecermos alguns assuntos pertinentes como esse de hoje, que é o arrebatamento da igreja. E espero que vocês participem conosco, não nos deixem sozinhos, participe, mande seus e-mails, interaja conosco, porque nós estamos aqui também querendo aprender com vocês que estão aí do outro lado. Com certeza, até porque é um tema com muitas teses, né? Tem muitas traduções. Esse tema não deveria existir, né? Por causa das ameaças pragônicas que existem no livro de Apocalipse, por causa de traduções que podem ser traduções errôneas. Sabemos que parte do livro de Apocalipse está se cumprindo, uma parte já se cumpriu e outra parte é profecia. Aquilo que Deus não nos revela é aquilo que nós não devemos saber ainda. Então nós sabemos e entendemos que estaremos aqui procurando, como bem disse o pastor Everaldo, à luz da Bíblia, responder, interagir com você, dispostos a aprender também com você que está em casa. Não somos donos da verdade, mas sabemos que não temos todas as respostas escatológicas. Ou temos, pastor Souza? Não temos. Esse é um tema, eu creio, que nós nunca iremos conseguir esgotar. Primeiro que nós vamos encontrar sempre alguma corrente, mesmo que esteja do lado do nosso entendimento e concordem um pouco, mas não, eu acho que nós temos nosso achômetro, né? Então, eu creio que nós nunca vamos chegar a um consenso, mas temos uma certeza. Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Com certeza. Bem, nós temos também um e-mail aqui, já recebendo a participação do pastor Carlos Moura, né? Ele diz: a paz, as pessoas precisam acordar, pois o dia está próximo. Vamos com essa questão já desse primeiro e-mail com o pastor Ademar Miguel. Pastor Ademar Miguel, o dia, eu estava lendo agora no livro de Ezequiel, uma das pregações de Ezequiel, o fim vem, né? E estava procurando, inclusive até tentando assim, buscar um tema, talvez isolado, para uma mensagem de amanhã lá na igreja. O fim vem. Bem, vamos lá, pastor Ademar Miguel. As pessoas precisam acordar? O dia realmente está próximo, pastor? Ou nós ainda teremos algum tempo de espera para a volta de Jesus? Amém. Mais uma vez, a vocês que estão ligando agora, os seus computadores, internautas, a paz do Senhor, boa noite. Estejam conosco e sejam bem-vindos. Pastor Elibaldo, o dia está próximo desde quando Jesus ressuscitou. Quando Paulo já disse de que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quando foi que Paulo viveu? 60 e poucos anos como cristão, como apóstolo depois, né, da morte de Cristo. Então nós temos que entender que desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou e disse em vida que viria buscar a sua igreja, que o dia está próximo. Então cabe a cada um de nós nos prepararmos, porque, como várias passagens da Bíblia, que no decorrer do programa nós vamos provavelmente citá-las, de que Jesus virá como ladrão. Ninguém estará esperando um ladrão entrar na sua casa. Se não fosse assim, o dono da casa já estaria preparado, armado ou com um batalhão, o ladrão entraria e ele seria preso. Então, nessa conotação, Jesus virá como ladrão. Ninguém espera. Cabe a cada cristão a colocar suas vidas no altar do Senhor. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Não há outra forma de salvação senão por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele vem a qualquer momento. Então, cabe a cada um de nós estarmos preparados para essa volta, porque ele virá. Eu creio e é por isso que eu aceitei Jesus, para ir morar no céu. Amém? Ok. O tema de hoje, né, muito bom, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Pastor Souza, falando da ordem cronológica dos acontecimentos, existem muitas teses sobre a ordem cronológica dos acontecimentos escatológicos. Me diga uma coisa, o Apocalipse, desculpe. O arrebatamento antecede a volta de Jesus? Ou, na sua opinião, ou primeiro nós passaremos pela tribulação, até nós que estamos professando a fé,
e vivendo a palavra de Deus, vivenciando a palavra de Deus, ou o arrebatamento ele vem depois da grande... Todos nós passaremos pela grande tribulação para depois sermos arrebatados, aqueles que serão escolhidos e que estejam vigiando, ou o arrebatamento vem para tirar, livrar os santos e escolhidos da grande tribulação. Pastor, eu acredito que nós seremos arrebatados antes do início da tribulação. Aliás, está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro, quando Paulo escreve aos Colossenses, e ele diz então que esse reino do anticristo não se estabelecerá na terra enquanto a igreja estiver. Isso é muito claro, entendeu? Até que seja removido aquela que o detém. Isso, no caso, é a igreja do Senhor Jesus. Mas como foi bem dito pelo pastor Ademar, é que nós, os chamados crentes, estamos brincando muito de ser crente. Eu vou dizer uma coisa aqui grave. Eu creio que mais de 90% dos chamados crentes de hoje irão passar pela tribulação. Por quê? Por que eu creio nisso? A Bíblia nos deixa um exemplo muito claro quando ela fala daqueles 12 homens que foram espiar a terra e somente 2 daqueles 12 viu que poderiam vencer. Há um versículo que me chama muita atenção ali, é quando aqueles 10 disseram que eles eram vistos como gafanhotos diante dos gigantes. E alguns de nós têm visto as dificuldades, as adversidades que vivemos. Eu estou aqui diante de homens que trabalham com libertação e eles se veem muito pequeno quando vem a luta. Como todos vocês já tomaram conhecimento, eu vivo um momento de grande luta, uma verdadeira guerra. Eu até digo que o Senhor está me provando no fogo, né? Porque isso é que é provar no fogo. Eu tive um filho assassinado há 4 meses, barbaramente, e não tenho sequer a atenção da polícia devida para investigar o crime, uma vez que meu filho era um trabalhador, não era um homem que estivesse envolvido com qualquer coisa errada. Mas então eu vejo, voltando ao tema, eu quero te chamar a atenção. Saíram do Egito, 650 mil homens. E ali está uma grande fotografia do que será o arrebatamento. 650 mil homens saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Desses 650 mil, somente 2 atravessaram o Jordão: Josué e Caleb. Então, eu quero chamar a atenção de meu irmão internauta, pastor, apóstolo, bispo, servo, diácono, presbítero, membro do corpo de Cristo. É hora de você se consertar, porque Jesus está voltando. Eu creio que está chegando a hora. Está chegando o momento. Pastor Ademar Miguel, a ordem cronológica que o senhor, segundo os seus estudos, o arrebatamento, como já fiz essa pergunta ao pastor Souza, queria saber do senhor, a ordem cronológica, em sua opinião, segue assim: o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, manifestação de Cristo em glória, o juízo das nações, o milênio, o juízo final, a purificação da terra e a descida da Nova Jerusalém. Vamos lá, o arrebatamento antecede a volta de Jesus ou passaremos pela grande tribulação para nesse período de tribulação sermos arrebatados? Olha, eu comungo da mesma ideia do pastor Souza, me perdoe o esquecimento do seu nome. Nós não passaremos pela grande tribulação, pelo menos eu sou crente para isso. Eu aceitei a Jesus para não passar pela grande tribulação. Se você me permitir rapidinho ler aqui uma pesquisa que eu fiz, eu não vou me demorar, exatamente sobre isso. Entendemos que a grande tribulação não é o mesmo que tribulação. Tribulação diz respeito a calamidades localizadas. Grande tribulação é um período dispensional de males e catástrofes que farão o mundo inteiro, até mesmo as estrelas, Sol, Lua, cometas. Até hoje só houve um período catastrófico mundial, que foi o dilúvio.
Então, há essas correntes que crê no pós-tribulacionista, né, são os pró-tribulacionistas, que eles crêem que a igreja passará pela grande tribulação, permanecendo na terra até a segunda vinda de Cristo, ocasião em que será arrebatada, para retomar a terra logo em seguida. Crê que, conquanto a igreja passará pelo GT, né, que é a grande tribulação, não estará sujeita à ira de Deus, rejeita a doutrina do dispensacionalismo, não faz distinção entre Israel e a igreja, crê que as profecias dadas a Israel também podem se cumprir com a igreja, e que ambos não serão poupados na angústia de Jacó, grande tribulação, Jeremias 30:7. Crê que o cumprimento das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27, é histórico. Negam o cumprimento futuro, não faz distinção entre tribulação e grande tribulação. Então há essas correntes, né, que crê nisso. No pós-tribulacionista, né, os mid-tribulacionistas, eles creem também que isso vai acontecer, né, pré-tribulacionista, que crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, também conhecida como ira futura, 1 Tessalonicenses 1:10. Crê que a grande igreja, tribulação, é a última das 70 semanas dos anos de Daniel. Eu estou lendo um pouquinho corrido para não tomar muito tempo, mas os temas bíblicos que as pessoas podem ler e até discutir ou perguntar aos seus pastores em suas igrejas, já visto que nós estamos sendo vistos no mundo inteiro, estão aqui os termos bíblicos que as pessoas podem estarem pesquisando para estar discutindo sobre isso nas suas igrejas. Ou seja, eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação. Bom, veja bem, segundo Mateus 24, né, existem alguns acontecimentos, né, que na verdade nós já estamos vivendo. Terremotos, pestes, rumores de guerra. Nós temos que dividir aí, né, na verdade, o que seria o pensamento, né, pastor Everaldo, da tribulação, porque a gente encara muito a questão da tribulação com a perseguição da igreja, através do anticristo, né? Agora, na verdade, estamos vivendo já o cumprimento de boa parte daquilo que foi descrito em Mateus 24. Acerca de rumores de guerra. Bom, eu recebi um e-mail aqui do pastor José Ferreira, ele diz: rapaz, eu acredito que a igreja do Senhor não passará pela tribulação. Ele é de São José da Laje, em Alagoas. Eu vou ouvir o pastor. O senhor concluiu aí, pastor? Só para concluir... Conclua, por favor. Só para concluir aqui, sobre que nós não vamos passar à luz da Bíblia pela grande tribulação. A igreja não está destinada à ira. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Então, se nós vamos ser salvos da ira, a ira é exatamente a grande tribulação. É onde as pessoas vão passar, aqueles que ficarem, como o pastor Souza falou, que crê que 90% dos que se dizem crentes vão ficar. Eu também comungo dessa mesma opinião, infelizmente. Nós estamos brincando. Diga uma coisa, pastor Ademar. Na verdade, o senhor está falando de um período de um mundo sem Deus, como o mundo sempre quis. Isso seria uma grande tribulação, porque o mundo ficaria entregue ao governo de Satanás? Exatamente porque quando a igreja for tirada da terra, não vai haver mais Espírito Santo. Não vai haver mais Consolador. Estou entendendo. Não vai haver mais quem intermedia entre Deus e o homem. Não haverá Consolador. Não haverá Consolador, porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo já foi com ele. Okay, porque o Espírito Santo é quem está no nosso meio. Eu vou para o pastor Everaldo e daqui a pouco eu retorno para o pastor Souza. Pastor Everaldo. Eu concordo também com os pastores, inclusive com o pastor que nos mandou e-mail, que a igreja não vai passar pela tribulação, e sim aqueles que estão sendo rebeldes à palavra de Deus. Porque aqui em Mateus 24:13, ele nos deixa bem claro: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim como? Diante de tantas coisas, como o pastor Souza colocou aí, que nós estamos vendo, e ele falou com muita propriedade acerca dos homens que foram espiar a terra. Quando eles voltaram, trouxeram uma notícia ruim. 10 deles. E aqueles 10 fizeram, como a Bíblia diz, que o coração do povo se derretesse. E o povo não acreditou. E infelizmente o que nós estamos vendo hoje, os acontecimentos às nossas vistas, são pessoas, são homens que se dizem homens de Deus, fazendo com que o coração do povo derreta com os seus pecados.
com as suas iniquidades. E isso está trazendo uma ferida muito grande para a igreja, e muitos dos que estão se dizendo salvos em Cristo irão ficar para a grande tribulação. Mas cabe a nós fazer, como Amós disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele vai voltar. Ele prometeu que iria voltar e Ele vai voltar. Antes Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, e Ele enviou o Espírito Santo. Então, se Ele enviou o Espírito Santo, a promessa dele continua de pé, Ele vai voltar. Mas eu acredito que os salvos serão arrebatados primeiro, nessa ordem cronológica que o Senhor colocou aí. Os salvos serão arrebatados primeiro, ou seja, a igreja será arrebatada primeiro, para que depois venha a grande tribulação. Porque então não seria uma tribulação que nós estamos vivendo no período de hoje, seriam sinais. São sinais, com certeza. São sinais, porque a Bíblia mesmo, o próprio Jesus, ele mesmo nos garantiu que no mundo teríamos aflições, mas tendo bom ânimo. Porque se temos essas aflições... Que são exatamente esses temas isolados que criam esses argumentos de que a igreja, ela, né, ou como explicou bem o pastor Ademar Miguel, né, no seu relatório, nessas crenças de que a igreja, nessas teses, na verdade, que a igreja não passará pelo período de tribulação e depois será arrebatada. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje são os sinais... São os sinais da vinda de Cristo. Da vinda de Cristo. Pastor Souza, por gentileza. Pastor Souza, esses sinais que nós estamos vivendo hoje, maremoto, tromba d'água, são acontecimentos que nós estamos vendo corriqueiramente hoje pelo mundo, e as pessoas já estão começando a se acostumar como se fosse uma coisa normal. Já estão começando a se acostumar com terremoto, com essas coisas. Tudo isso, à luz da Bíblia, são sinais, ou nós já estamos vivendo um período de tribulação? E nós estamos vivendo já um período de tribulação. Eu entendo, como foi dito aqui no último programa que nós participamos, aquele irmão que é professor de escatologia, eu esqueci o nome dele, o palco está sendo montado. E ele vem sendo montado desde... Eliomar. Desde o dia, o pastor Ademar citou isso aqui, desde o dia da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Começou a ser montado esse palco. O grande exemplo de tudo isso, desse palco instalado na terra, são... Eu tenho em casa um livro, o título do livro, eu não me lembro agora o nome do autor, O Anticristo. Naquele livro está registrado que desde que o homem se disse civilizado, nós não ficamos 100 dias sem que houvesse uma guerra. E esse mesmo escritor dá um exemplo do que se gastou em guerras até a data em que ele escreveu o livro, que foi agora em 2010, eu creio. Então ele diz que se todo o dinheiro gasto com as guerras fosse feita uma estrada, uma rodovia em volta do planeta Terra, ela podia ser feita em ouro maciço, com 8 metros de profundidade e 60 metros de largura. Então nós temos o palco já montado. E o que é bom que a gente note é que Deus foi trazendo, eu vou usar aqui uma palavra minha, filhotes do anticristo. E cada um deles se colocou, como a própria Bíblia nos diz, que tudo isso foi escrito para que nós pudéssemos observar, aprender, para o nosso entendimento. Vamos dar um exemplo aqui, a divisão dos reinos persas, né? Começando com Nabucodonosor. Vamos ver o exemplo daqueles 3 jovens na fornalha, né? E aí nós vamos encontrar o anjo do Senhor descendo até ali e tirando-eles da fornalha. Estes anjos, eles, no meu entendimento, eles representam a presença de Deus, que está tirando a igreja do Senhor no dia do arrebatamento para livrá-lo da fornalha ardente do mundo que nós temos. Seria uma simbologia. Uma simbologia, né? Muito obrigado pela ajuda aí. Outra coisa que nós encontramos, bem recente, eu tive o privilégio de estar na Alemanha, passar alguns dias lá, estive na Áustria, um privilégio muito grande, e vi
o que é aquele país. Aquele país criou também um filhote, que foi Hitler, Adolf Hitler. Mas ele não foi um personagem sozinho. Ele encontrou seus seguidores e dentre eles muitos pastores evangélicos. Houve pastores que o nomeou, como o próprio Cristo na terra, não é? Então, quando nós vamos ler algumas obras escritas por homens que viveram aqueles dias, nós vamos encontrar verdadeiros absurdos. A Igreja Católica Apostólica Romana protegeu ao ditador Adolf Hitler. E aí nós estamos vendo o que vai acontecer. Nós vamos ver o que vai acontecer. Há um escritor chamado David Hunt, que ele fala com muita propriedade sobre esse assunto, que é uma coisa que a igreja também tem feito, a igreja chamada evangélica, nós temos excluído Israel da nossa vida. E muitos de nós, os crentes, dizemos que somos o Israel de Deus. Pode ser, mas Israel não deixa de ser a raiz. O povo judeu é a raiz, como Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 11. E ainda Paulo vai dizer, se Deus não poupou a raiz, ele não vai poupar os galhos que estão enxertados, que somos nós. Então, quero voltar a falar rapidamente, te dizendo uma coisa, meu irmão que está me ouvindo. Cada um de nós que teve essa experiência de ver o que está acontecendo, que viu agora o maremoto lá no Japão, parecia que as casas e os barcos pareciam um brinquedo de papel, não é? Mas há um detalhe, os terremotos sempre aconteceram. O próprio Jesus falou do terremoto. Zacarias fala de terremoto. Só que eles agora estão em uma proporção maior, muito maior. Até há 100 anos atrás, isso eu tenho um estudo também, há 100 anos atrás nós tínhamos uma média, vamos dizer, de 5 terremotos por ano. Hoje nós temos uma centena de terremotos. Talvez o irmão Ademar aqui com o seu laptop, ele possa até encontrar uma pesquisa sobre isso. O que é isso? É Deus nos mostrando, nos chamando a atenção. Mas como o arrebatamento é algo que nunca aconteceu, como nunca havia acontecido dilúvio, muitos de nós vamos ficar brincando e dizer que alguns vão utilizar, nós vivemos debaixo da graça, estamos na graça. Só que eu quero te lembrar, meu amado irmão, Deus é amor, mas é justiça também. Ele te deu todas as chances, tem te dado todas as chances. Então você que está nos caminhos do Senhor, lembre-se, não faça como o povo judeu fez. Nós começamos a encontrar isso no livro de Juízes. O povo voltou a pecar, voltou a se contaminar. Então Deus está chamando você. Vigie. Bem, evangelista daqui de, não sei se não diz aqui o endereço, tá? Não diz que cidade ele é, mas o e-mail dele trata o seguinte: olha, pastores, quero dizer a vocês que muitas pessoas não creem mais na volta de Cristo. Já ouvi muitos cristãos dizerem que isso são religiosidades criadas para trazer temor ao povo de Deus. Aí, o perigo é você se contaminar com essas coisas, né? Vamos ouvir aí o pastor Ademar Miguel, que vai falar com mais propriedade acerca desse assunto. Quem sabe se ele não traz esperança aí, né? Não sei, talvez ao coração do amado ou das pessoas que lhe falaram. Pastor Ademar, por favor. Alertar as pessoas para não darem ouvido a heresias. Infelizmente, isso é verdade. Há essas correntes imediatistas e carnais que pregam esse tipo de coisa para o seu bel prazer, descredibilizando assim a palavra de Deus, porque são homens que querem ser mais do que Deus, infelizmente. Eu ouvi relato de pastores, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Por que pastor? Porque pastores que se dedicam à sua chamada têm a preocupação de estar estudando a palavra de Deus para que possa passar para o povo o entendimento da palavra do Senhor à luz do Espírito Santo de Deus, de que não creem em cura, que as curas aconteceram quando Jesus estava aqui, mas hoje não. Eu quero dizer a você, meu querido, que crê num negócio desse, que você precisa se converter.
precisa se converter. Mas o que é que a Bíblia diz? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Isso é o pecado. O diabo, meu querido pastores e internauta, não aparece para pessoas de chifre, de rabo. Isso é mentira. O diabo aparece como um anjo de luz. É a Bíblia quem diz que ele vem todo bonito, com a falácia bonita, com a intelectualidade bonita, enganando, se possível, até quem? Os escolhidos. Então cabe a nós vigiarmos. E aqui, para corroborar sobre a igreja passar ou não pela tribulação, há um texto aqui que fala assim: portanto, a igreja não poderá entrar no grande dia da ira deles, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6,17. A possibilidade do crente escapar da tribulação é mencionada em Lucas 21,36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, quando nós vigiamos, quando nós colocamos as nossas vidas no altar, você sabe por quê, meu querido pastor Elibaldo e queridos internautas, as pessoas falam sobre isso exatamente pelo mercantilismo na casa de Deus. As pessoas não têm mais a preocupação em pregar a genuína palavra de Deus. Uns assistindo DVDs desses grandes pregadores que estão aí para ficarem fazendo os trejeitos desses pregadores e não buscam ao Senhor. Não buscam a Deus, não têm intimidade com Deus. Não buscam a Deus pelas madrugadas, não jejuam, não tem uma vida secular decente, é uma vida conturbada, uma vida de pecado. E a Bíblia diz o quê? Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E quem não ora? Jesus deixou um exemplo de oração para que nós fizéssemos, né? Então, irmãos, nós temos que nos preocupar em pregar a palavra de Deus sem gesso teológico, com simplicidade. Há erros de português, mas a verdade, a simplicidade. Há o que Jesus fazia, usava o gogofone. Chegava nos montes, na praia, onde ele estivesse, e gritava que ele era o caminho, a verdade e a vida, com veemência, com autoridade. E a autoridade Jesus tinha porque tinha uma vida no altar de Deus. Então falta homens à frente de trabalhos com a vida inibada, uma vida no altar do Senhor. Então o que é que esses homens fazem, meu querido pastor Elibaldo e pastores que estão aqui no estúdio e povo de Deus que nos assiste nessa noite? Estudam teologias, assistem DVDs, leem livros seculares, se enchem de sabedoria carnal, nenhuma sabedoria espiritual, para estar inserindo na mente daquelas pessoas que infelizmente não buscam a Deus e não leem a palavra de Deus, essas heresias. Mas é mister que isso aconteça. Só ratificando aí o que o senhor, complementando, não é ratificando, né? Complementando o que o senhor está falando, na verdade não são pregadores, são conferencistas, né? Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, a minha pregação não consiste em linguagem humana, de persuasão humana, mas na demonstração do Espírito Santo e poder. Pregador somos nós, que temos insistido num evangelho genuíno, numa palavra para mudança de vidas, para salvar vidas. Agora, esse evangelho, como bem disse o pastor Ademar, comercial, esse evangelho de indulgência aí, que é pregado hoje, esse aí realmente só vai criar confusão, né? Na 1 Coríntios 14, 33, se eu não me engano, diz o nosso Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E eles só criam confusão, né, Ademar, na cabeça das pessoas, forjando a fé das pessoas, travando a mente das pessoas. A palavra do Senhor também diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E na verdade o que está acontecendo é que esses conferencistas têm pregado um evangelho de oba-oba, um evangelho só para o público popular, e tem esquecido de pregar para a preparação da igreja para subir. Cura divina, libertação. Né? Estão faltando isso. Você não vê mais hoje pregadores chegar no... Me diga quem é que você conhece no cenário nacional, eu não vou dizer internacional, você vai apontar de dedo pregadores renomados, porque nós não somos nada. Eu sou pó e cinza, eu estou aqui pela piedade dos irmãos e de Deus ter me convidado, eu não sou nada. Mas me diga um pregador renomado que prega hoje ou em televisão ou em rádio, ou que você conhece, que vê o aleijado andar, que vê o cego enxergar.
Você não vê, porque para fazer isso, meu querido pastor Elibaldo e povo de Deus, tem que ter unção, tem que ter vida no altar, tem que buscar Deus, tem que ter intimidade com Deus para usar o nome do Senhor e Jesus honrar, porque a palavra do homem de Deus, do profeta do Senhor, não cai no chão. Ela não cai, é bíblico, a palavra do homem de Deus não cai quando ele tem intimidade com Deus, quando ele busca Deus. Mas a gente vê aí, infelizmente, um histórico desse tipo. Não estamos aqui, irmãos, entrando num campo de ofender ninguém. Não, claro. Não, mas eu defendo o homem de Deus que paga preço, que busca o Senhor. Eu defendo o homem de Deus que mesmo na sua humildade... Sem querer também sair do tema, né? Lógico. Do assunto hoje, escatológico. Mas que faz parte, né? Porque as pessoas precisam pregar. O amor de muitos tem se esfriado, como disse o pastor Ademar, em Mateus 24 está escrito que o amor de muitos se esfriarão. Pastor Everaldo, sem querer, né, sair do tema, mas apenas comentando, já falamos sobre pregadores que foram desconvertidos em conferencistas, né? E há uma mensagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. A minha pregação não consiste em linguagem persuasiva humana, mas na demonstração do Espírito Santo e poder. Nós vimos aqui, por exemplo, o trabalho que aquela menina faz, se eu não me engano, aquela levita, ela é levita, não é cantora, né? Que como os pregadores deixaram de ser pregadores e hoje são conferencistas, os levitas perderam a essência do ministério levítico e foram transformados em cantores, né? Infelizmente, não chamam nem o púlpito, o altar, mais de altar, agora é palco, né? Vamos lá, pastor Everaldo, me faz comentário. Eu acho muito lindo quando aquela levita Fernanda Brum, ela costuma fazer apelo durante os louvores, né? Durante as suas apresentações de louvores, né? Ali não é um show, é uma pregação que ela faz, é pastora, mas são dos poucos levitas, né? No meio de cantores e bandas que eram ministério de louvores, são bandas, né? Dos poucos que fazem apelo. Você já pensou se esse pessoal usasse o respaldo que eles têm para sair por esse Brasil afora fazendo apelo no final do que eles chamam de show? Que maravilha. É verdade. Já pensou? Pastor Everaldo, me comente sobre isso, por favor. Aquela Fernanda Brum faz muito isso. Vai lá, pastor Everaldo. Eu glorifico a Deus porque o Senhor me incluiu entre os pregadores e não entre os conferencistas, até porque eu não sei fazer conferência. Eu sei pregar o que está na minha mão, que é a palavra. Porque quando o senhor falou aí que o internauta disse que muitos hoje não estão mais acreditando na volta de Jesus. Então, esses muitos que não acreditam, pega essa parte aqui do livro de 1 Tessalonicenses e rasga da sua Bíblia. Aqui a partir do versículo 15, que diz assim, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Interessante, pastor, que hoje eu e minha esposa, nós estávamos em casa meditando na palavra de Deus e ela estava lendo o livro de Judas, e aquele livro de Judas hoje pela manhã falou muito forte ao meu coração acerca da vinda de Jesus. E nós estamos esquecendo, como já foi colocado aqui pelos pastores, nós estamos esquecendo que Jesus falou que vai voltar e nós estamos brincando de ser crente quando o nosso adversário não brinca em tempo nenhum de ser Satanás. Ele é Satanás, ele é quem faz a obra dele e procura fazer de uma forma bem feita, porque está lá escrito em João capítulo 10, verso 10, o próprio Jesus disse: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas o mesmo versículo, o mesmo Jesus também diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós estamos nos esquecendo que Jesus disse que vai voltar. Eu insisto em dizer isso. Ele disse que ele vai voltar, como ele disse que enviaria um Consolador. E ele também disse que o Consolador sairia da terra quando a igreja saísse. Então nós temos que acordar para isso. Nós que temos a oportunidade de pregar o Santo Evangelho, deixar, como o pastor Ademar falou aqui, como o senhor também colocou, deixar de ser teológico, deixar a teologia de lado e pregar a Bíblia.
falar para o povo que Jesus está voltando. Hoje as mensagens que estão sendo pregadas em muitas igrejas aí, hoje só é do tome, do receba, Deus vai te dar, Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, Deus vai matar os seus inimigos, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, mas poucos estão dizendo, Jesus está voltando, prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Poucos estão querendo falar da essência do Evangelho, poucos estão querendo falar do sacrifício de Cristo no Calvário, que Cristo morreu no Calvário para que nós hoje tivéssemos o direito de ir morar no céu com Ele. Claro que todos aqueles que estiverem de acordo com a vontade dele. Então é esta mensagem que tem que ser pregada, é essa mensagem que tem que ser colocada na cabeça do povo, porque as bênçãos do Senhor, ela vem de acordo com a obediência. Muitos hoje só lê os 15 primeiros versículos de Deuteronômio 28, mas esquece dos demais versículos de Deuteronômio 28 também, porque quando chega a partir do versículo 15, aí começa a dizer, e se não me obedecer, aí acontece tantas outras coisas, e hoje muitos só estão pregando os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28, mas esquece também de dizer que o Senhor vai voltar para levar uma igreja santa, zelosa e de boas obras. E a santidade hoje está ficando de lado. O zelo pela obra do Senhor, pela palavra de Deus, está ficando de lado. O que está sendo implantado hoje é o mercenarismo dentro da igreja. Hoje nós temos poucos missionários e muitos mercenários. Hoje nós temos homens que são dispostos entre si a pagar alto preço para ganhar altos dinheiros, mas tem poucos que querem pagar alto preço para ganhar uma ou duas almas, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, a Bíblia de todos vocês que estão nos assistindo, diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então são estas almas que nós temos que ir atrás. Esse aí foi o pastor Everaldo Paz. Calma, Everaldinho, calma. Toma uma águazinha aí. Ó, pastor Everaldo, só para corroborar com esse sentido ainda da questão, quantas cartas foram escritas às igrejas em Apocalipse? Quantas cartas? 7 cartas. Mas quantas igrejas foi achada com a vida ilibada? Uma totalmente ilibada. Uma totalmente e uma outra não. Uma mais ou menos. Que não receberam, uma mais ou menos. Que não recebeu carimbo, recebeu uma exortação, e uma que recebeu carimbo. Só uma, na verdade, estava aprovada. Só uma estava aprovada. Duas não foram exortadas, mas quantas só uma mil igrejas, quantas mil denominações e quantos milhões de pessoas há na terra? A própria Bíblia diz em Mateus capítulo 7, né? Que nós temos que estar inseridos naqueles que é vindo e bendito do meu Pai, e não afastável de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, meu irmão, nós temos que crer nesse evangelho de que Jesus vai voltar. Aqui, só para ser rapidinho, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja ainda o que diz 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como é que esse jovem, né, que fez aí a pergunta, eu creio que é um jovem, disse que os pregadores, ou estão não crendo hoje, infelizmente, na volta de Jesus. Mais, né? Então, você vai pegar todos esses textos, desde quando Jesus veio aqui na Terra, e fazer o quê? Excluir da Bíblia? Rasgar a Bíblia. Veja bem, nós temos aqui um e-mail da pastora Mariângela. Obrigado, pastora Mariângela, pela sua participação. Eu estou achando hoje meio tímida a participação. Eu queria que você participasse agora, enquanto nós estamos do início para o meio do programa, porque os irmãos costumam participar já no finalzinho, quando a gente já não tem mais horário nem para ler os e-mails. Então, eu quero que você participe agora. Nós estamos conectados com o mundo, né? Então, é preciso que você participe. O programa só acontece abaixo de Deus com a sua participação. É muito fácil. Abaixo do seu vídeo, preste bastante atenção. Você tem aí o Linha Direta, onde está escrito aí numa taja nome, se você quiser mandar o seu nome, enviar o seu nome, ou você envia anônimo, não tem problema. E abaixo tem escrito mensagem. Você escreve o seu texto, a sua frase ou o seu texto, e você envia. Clica aí em enviar, que em tempo real nós vamos ler. Hoje nós estamos com o programa ao vivo. Então é preciso que vocês participem mais assiduamente, tá bom?
O tema hoje muito bom para todos nós. Então participe, mande mais e-mails. Eu vou ler alguns e-mails aqui para a gente acelerar um pouquinho o processo aqui da participação dos irmãos e vou com o pastor Souza. Pastora Meliângela, realmente concordo com o pastor. Hoje os milagres e maravilhas estão cada dia mais difíceis de acontecer. Programa maravilhoso, pois cada um pode expressar a sua opinião. Aqui no programa Visão Aberta é assim. Pastor Carlos Moura, os sinais já se mostraram. O que nós, servos do Senhor, temos que mostrar para as pessoas que Jesus está voltando. Parabéns pelo programa, pois está uma bênção. De União dos Palmares, em Alagoas. Vamos para a mensagem agora com o pastor, a participação do pastor Souza. O evangelista que mandou aquela mensagem, que criou aí essa polêmica aí, né? Esperamos em Deus que o teu coração, que você possa evangelizar. Tenha certeza. Com esperança, né? Tenha certeza. Evangelista tem que evangelizar com aquela consciência. São coisas que o evangelista tem que ter. A primeira delas é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então o evangelista ele tem que pregar com o Espírito Santo, testificando as palavras. Segunda coisa, tem que ter interpretez. E terceira coisa, tem que ter confiança naquilo que ele fala, evangelista. Porque sem essas três coisas, interpretez, falar com interpretez, com conhecimento e com coesão. Falar com o Espírito Santo, porque é ele que vai ungir tuas palavras para convencer o homem do pecado e juízo. E outra coisa, tem que ter convicção do que você está falando. Não pode achar. Se o evangelista... Não tem achômetro. Se ele tiver convicção do que ele está falando... Ele convence, né? Convence. Através do Espírito Santo. Não é verdade? Convence, com certeza. Convence quem está ouvindo. Porque a pessoa vai dizer, o irmão fala com certeza. E onde vem sua certeza? Aí agora vai para a Bíblia. Aí agora vem. Então o coração do evangelista... Então vamos lá. Para a participação do evangelista, para que o pastor Souza possa fazer o comentário dele. A mensagem dele diz assim, pastor Souza: mas Jesus falou que não desejássemos aquele dia, pois serão dias difíceis. E também a parábola do joio e do trigo diz que os anjos irão colher primeiro o joio e depois o trigo. Gostaria que comentassem sobre isso, pastores. Amém. Parabéns pela sua pergunta, querido evangelista, né? Evangelista. E deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que dividir a sua Bíblia em duas partes. Há uma grande porcentagem da Bíblia que fala para nós, a Igreja de Cristo. E há uma outra grande porcentagem da Bíblia que fala para o povo de Deus, chamado judeus ou israelitas, né? Como você achar melhor, né? Então, quando o Senhor fala a respeito da colheita, né, do joio e do trigo, ele está fazendo uma divisão, não é, do que é joio e do que é trigo. O que você é, o que eu sou? Sou joio ou sou trigo? Quem vai ser colhido primeiro? Aí diz, é o joio. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, meu irmão. Preste bem atenção nesse detalhe. Esse joio vai ser lançado no fogo eterno. Mas aqui, Jesus Cristo não está se referindo a esta igreja cristã. Assim eu entendo. Ele está se referindo ao seu povo, o povo judeu. É este povo, a Bíblia diz claramente, ele veio para os seus o rejeitaram. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta plantação de joio e de trigo, ela começa lá em Gênesis 12. No dia em que o Senhor Deus chama um homem chamado Abraão e diz, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. No capítulo 15, o mesmo Deus chama Abraão e diz, olha, tu sabe que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será escravizada por 400 anos. Notem, irmãos, que Deus estava falando para um homem velho, falei isso aqui ontem, casado com uma mulher velha e ainda por si mistério. E Deus estava dizendo que a geração daquele homem velho, com aquela mulher velha, seria escravizada. Que geração é essa? Logo adiante ele disse, Senhor, o herdeiro da minha casa é o mordomo Damasceno. Aquele homem que nasceu em Damasco, não era o nome dele. Ele era Damasceno porque era
era sírio, nascido em Damasco? Então, meu querido irmão, nós vamos encontrar na palavra de Deus um povo terrível e desobediente. Isso foi esse povo que viu. Mas que esse mesmo povo disse no dia da crucificação de Jesus que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. E as consequências que eles já estão recebendo, já receberam muito. O povo judeu. Eu gosto muito de estudar sobre a história dos judeus, né? Eu creio que eu tenho nas minhas mãos a melhor história dos judeus existente. Eu não estou fazendo propaganda do escritor, nem da editora, mas é de Flávio Josefos. Eu tenho várias obras de história dos judeus, mas a melhor é de Flávio Josefos que eu acho. Pois bem, ele colocou dois versículos, dois textos bíblicos. Qual foi, pastor? Um é da... Ele fala sobre o joio e o trigo. E depois ele fala sobre o outro. No e-mail dele ele fala exatamente sobre isso. Esse tema, será que a igreja será arrebatada? Ele refere o joio e o trigo como uma simbologia, uma simbologia a igreja permanecer durante a tribulação e nesse período o jogo ser retirado e o trigo subir. Acho que ainda aquele questionamento sobre será que a igreja vai passar da tribulação para ser arrebatada ou o arrebatamento vem para preservar os escolhidos da tribulação? Olha, eu quero acrescentar aqui um versículo que está em Deuteronômio 29, 29. As coisas claras são para nós e nossos filhos. As encobertas pertencem ao Senhor. Alguns versículos bíblicos eles nos deixam claramente quem é e o que é. E alguns nos deixam uma nuvem, até de vez em quando espessa. Eu entendo que esta parábola do joio e do trigo não se refere à igreja evangélica cristã, mas refere-se a Deus Jesus admoestando o povo judeu. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção. Nós precisamos crer na palavra de Deus, crer no que está escrito. E eu quero dar aqui uma história. Aconteceu um fato real na Macedônia, que é hoje a Sérvia, se não estou enganado, né? Antes de Macedônia ser transformada na Sérvia, houve ali um terremoto. Um fato real, aconteceram mais ou menos uns 30 anos atrás isso. E havia um pai que ele era muito ligado ao seu filho, e ele dizia sempre para o seu filho: meu filho, conte comigo em qualquer circunstância, eu vou estar contigo. E aquela criança estava na escola, e a escola onde ele estudava, ela caiu, desabou, e ele e mais 5 colegas ficaram embaixo de uma laje. Tudo estava destruído. Ele então, com aquele pouco de oxigênio que tinha, seus colegas estavam vivos, ele disse: olha, não se preocupem, que o meu pai vai nos encontrar. Nós vamos estar aqui, vamos esperar ele. Não se desesperem, vamos ficar quietos, que meu pai vai vir nos achar. O pai, ouvindo a notícia do terremoto, corre para o local onde estava a escola, não tinha nada, só tinha escombros. E ele chega, chama a polícia e diz: aqui tinha uma escola, e aqui, mais ou menos aqui, era a sala de aula do meu filho. E aquele pai começa a escavar com as mãos aqueles escombros, e dias se passam e nada. E todo mundo diz assim: não tem mais jeito. Ele diz: não, meu filho está me esperando, eu vou buscar o meu filho. Um certo dia, depois de quase 10 dias, ele ouve gemidos, chama as pessoas e encontra o seu filho com seus colegas vivos ainda. E o filho disse: eu não disse a vocês que meu pai vinha nos buscar? Quem dera que nós, a igreja, acreditássemos na palavra de Deus como aquele filho acreditou na palavra do pai. Quem dera que nós, a igreja, acreditássemos na palavra de Deus como os recabitas, acreditássemos, obedecêssemos, como os recabitas obedeciam o seu pai, que disseram que ele não bebesse vinho. Mas falando ainda para meu irmão evangelista, internauta, eu quero te dizer, a igreja de Jesus Cristo não passará pela tribulação. Pastor,
Há um texto em Romanos capítulo 5, verso 5, ainda com o senhor, eu vou passar já para... que eu estou com um tema bem polêmico aqui, eu vou passar para os dois pastores aqui. Não que eles sejam, né, polêmicos, mas é que o senhor é mais estadista, mais, né? E aí o pastor Ademar, cada um com a sua natureza, né? O pastor Ademar e o pastor Everaldo já são, né, mais incisivos, digamos assim. E eu tô com um tema bem polêmico aqui, vai pegar fogo aqui na instante. Você, internauta, com a sua questão, eu vou daqui a pouquinho lançar o seu e-mail. Eu sei que você está querendo apimentar o debate. Mas com o senhor ainda, pastor, Romanos 5, versículo 5, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos dá a esperança. Né? A Bíblia fala, e a esperança não nos traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa é uma ausência do Espírito. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16, né? Se eu não me engano, nós somos o templo do Espírito Santo. E que se alguém tentar destruir o templo de Deus, que somos nós, o próprio Deus o destruirá. Como é que as pessoas estão sendo destruídas? Pela ausência do Espírito Santo. E é essa ausência do Espírito Santo que traz essa falta de esperança na volta, no cumprimento da palavra de Deus, pastor? Eu não diria que seja só isso. Primeiro, nós temos líderes que deixaram, já foi falado aqui, eu quero usar isso, que deixaram de ensinar a palavra de Deus. E eu vou repetir, 90%, olhe lá se não é mais. E vamos observar aqui, para responder a tua pergunta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo também preocupado com isso. Ele diz assim, atendei por vós, por todo o rebanho. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantará homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ora, se o apóstolo Paulo disse isto, pastor, se o apóstolo Paulo já estava preocupado com isso, se o Senhor Jesus disse que nós tivéssemos cuidado com os falsos profetas, eu quero te dizer uma coisa séria. Não é a ausência do Espírito Santo da terra. Não, não é na terra, é dos corações. Dos corações. É exatamente o que quer dizer, é dos corações. O Espírito de Deus está aí batendo, gemendo, chorando, clamando e pedindo que homens que estão nos púlpitos preguem a palavra de Deus. Eu já falei aqui um dia, Saul, ele foi profeta também. Mas a Bíblia diz que no 2º ano do seu reinado, que representa 3, né? Do seu reinado, o Espírito de Deus se afasta dele e vem um Espírito que Deus permite que entre na vida de Saul. Mas Saul ficou governando durante 40 anos. Endemoniado. 37 anos possesso por demônio. O povo gemendo. E o povo gemendo. Há quantos anos, meu irmão, tu que é líder aí? É sobre isso tu que estás nós vamos pregando sem a presença do Espírito Santo. Mas é sobre esse tema que nós vamos falar agora e vai pegar fogo. Prepare o seu coração, porque nós estamos aqui com o e-mail dos Santos, aqui de Feira de Santana. E olha só o que fez esse rapaz. Eu volto depois dos comerciais. Não saia daí. Web TV Monte Sião, programa Visão Aberta. Chame seus amigos agora pelo Orkut, pelo MSN. Convide pessoas para assistirem o programa Visão Aberta, tá bom? Você pode mandar agora um convite para seu amigo aí de Orkut. Convida pessoas para ver. Olha, vou dizer, viu? Vai pegar fogo agora, porque o Santos botou pimenta no debate. E aí o pastor Everaldo e o pastor Ademar Miguel vai tirar a pimenta.
porque o negócio vai pegar agora. Programa Visão Aberta, 15º debate ao vivo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, em nome de Jesus. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Vamos lá, né? Graças a Deus, mas esse bloco, né? Com a ajuda de Deus. Pastora Milena, mandando e-mail aqui, minha esposa, Pastora Milena, a mulher que diz assim, senta, eu sento, levanta, levanto, glória a Deus. Deus tem me honrado, minha filha, através de seus conselhos, através de sua palavra. Graças a Deus, sou um homem obediente, pastor Souza, a minha esposa, pastor Ademar, pastor Everaldo, sou obediente. Deus tem me abençoado. Se ela me diz, vai por aqui, eu vou, vai por ali, porque é uma boca santa. O senhor também é obediente à sua esposa, pastor Souza? Eu sou tão obediente que já nem falo mais. Eu só digo sim, senhora. Glória a Deus. Amém. Pastor Ademar Miguel, o senhor também é um homem obediente? A palavra final lá em minha casa, meu irmão, é sempre minha. Já vou. Já fiz. Pastor Everaldo, será que Everaldo é desobediente ou é obediente, pastor? Você ouve a profeta ou a palavra da profeta não tem valor? Tu já viu o tamanho dela, não já? Já. É eu que desobedeço, pra tu ver. A pequenininha fica grande na hora, então eu tenho que obedecer. É isso aí, glória a Deus. Olha, queridos, o evangelista, né, que ele mandou aquela pergunta acerca das dúvidas que os irmãos têm hoje, acerca da voz de Jesus, o evangelista, ele diz aqui, ele está mandando a mensagem, olha, eu creio na vinda do Senhor. Amém. O que me assusta é ver que pessoas, até mais velhas na igreja, estão desacreditadas, mas vejo a cada dia se cumprir a palavra, que até os escolhidos poderiam ser enganados, mas toda palavra se cumpre, e os dias estão abreviados, né? A cada vez maior, os sinais estão ficando cada vez mais claros, né? Traduzindo o que ele quer dizer aqui. É isso, filho. A preocupação que a gente tinha aqui no debate, na verdade você está participando do debate aqui, aqui na Web TV Monte Sião, aqui no nosso encontro, é que você tivesse assim perdendo a esperança. E como evangelista, né, Paulo escreveu a Timóteo, inclusive, no capítulo 4, versículo 5, na segunda carta que ele envia a Timóteo, ele diz, você, porém, seja sóbrio, suporte as aflições e cumpra a obra de um evangelista. Então essa foi a grande preocupação de Paulo, porque sabia que tinha deixado nas mãos de Timóteo uma igreja onde o joio e o trigo estavam ali dentro, onde tinham pessoas que não tinham esperança de nada. E Paulo tem a preocupação, né, meu pastor Everaldo, de admoestar a Timóteo acerca de Timóteo olhar para o ministério. Tenha cuidado de ti mesmo, cumpre teu chamado, sofra as aflições, mas faça a obra de um evangelista. Olha, rapidinho, meu pastor. Fique à vontade. Que Deus está me incomodando para falar isso. Você sabe qual é o problema dessas pessoas que estão com esses pensamentos hoje? Exatamente do que nós estávamos falando anteriormente, que está dentro do contexto da nossa visão, que é sobre o arrebatamento também. São os pregadores, varão. Os pregadores, eles não pregam Jesus. Eles não pregam que o fundamento da pregação é Jesus. Prometem tanta coisa, venha que se você está desempregado vai ser empregado, venha que você vai ter um carro velho, ter um carro novo. Promete tanta coisa material e não explicam a seriedade do que é a salvação, do quanto é gostoso servir a Deus e qual é o objetivo final. O objetivo final é a salvação, não é bens materiais. A palavra de Deus diz, não guardeis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói, etc. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que me incomoda, meu querido pastor Elibaldo e povo de Deus que me ouve, é exatamente essa falta de amor dos pregadores ou conferencistas, como queiram explicar, de que as pessoas têm que vir a Jesus, por salvação, e não por bem material.
Então, quando as pessoas entram no evangelho crendo de que elas vão ficar ricas, e se você vem para abrir a internet, ovelhas processando o pastor, processando denominações que prometeram o filho ficar curado se ele chegasse lá em tal determinada campanha e doasse tudo o que tinham. Então é uma vergonha, meus irmãos, que é exatamente a apostasia, que é heresias. E que infelizmente a Bíblia diz que aconteceria. Aí o pastor Souza, como está ali? O pastor Souza aqui. Eu quero te pedir um pouquinho. Vossa Eminência está ali só calculando ali. Bora que eu vou com o e-mail do Santos, viu? Daqui a pouquinho vai pegar fogo aqui com o e-mail do Santos. Eu não esqueci não, você que está em casa achando que o pastor esqueceu não, a pimenta do debate já está vindo aí. Manda abraço. Vamos daqui a pouquinho. Me dá só uma coisa antes disso aqui. Então vamos lá, com o pastor Rápido, Souza, daqui a pouquinho a gente desculpa, com o complemento do pastor Everaldo. Isso é um fato tão real. Eu vou contar um fato real. Em um bairro aqui próximo, uma senhora sofria de câncer no seio. Extraiu o primeiro e o segundo seio. Em frente à casa dela havia uma igreja, ou há uma igreja. E ela então pediu ao pastor daquela igreja que fosse visitar. Ele nunca foi. Próximo tinha uma senhora que hoje está morando em outro bairro, que congrega conosco até hoje. E ela disse: o pastor da igreja onde eu congrego vem me visitar. E aquela mulher doente perguntou: e onde é a igreja dele? Assim que as pessoas falam, a igreja dele, né? Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma. Ela disse: é no Feira 10. Ele disse: olha, está aqui na frente, não vê, imagine o do Feira 10. Eu fui, visitei aquela senhora, evangelizei, fui 3, 4 vezes. Na 4ª ou 5ª vez que eu estive lá, ela confessa Jesus Cristo. E ao terminar de confessar Jesus, pasmem que antes, primeira vez que eu estive na casa dela, havia tantas imagens no quarto dessa senhora que não tinha espaço para mais nenhuma. No dia que ela confessa Jesus, eu chego e não tinha mais nada, nenhuma imagem. Aí quando ela eu termino a oração, ela vai dizer assim: pastor Souza, eu vou ficar curada? Eu disse: não, senhora, a senhora vai morrer. Mas vai morrer com Cristo e vai morar na glória com Jesus. E essa é a promessa. Uma semana depois eu recebo um convite para ir até lá. E ela me chama e diz assim: pastor, aqui na frente da minha casa tem uma igreja, o senhor já viu? Já. O pastor esteve aqui e me disse. Ela deixou aí 11 filhos. E alguns netos, bastante netos. Ela disse assim: o pastor que veio disse: se eu e a minha casa confessarmos todos a Jesus, como eu já confessei, Jesus disse para ele que ele vai me curar. Eu disse: amém. Tomara que eu seja mentiroso e ele esteja falando a verdade. Mais ou menos 15, 20 dias depois, essa senhora morre. E o resultado disso, esses filhos não querem saber de uma coisa chamada igreja evangélica. Por quê? Aquele senhor, aquele não é um pastor, aquele senhor foi lá com uma mentira, dizendo que Deus disse, quando Deus não tinha dito. E é exatamente isso que está acontecendo conosco. O pastor Ademar lembrou muito bem. Traga para Jesus. Esse povo está enquadrado em Ezequiel 34. Somente isso. O que a igreja precisa? É da palavra de Deus. O resto, o pastor também já citou, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ele supre, ele dá. Ou então ele não está lá no negócio. Olha, nós já estamos chegando no finalzinho aqui do debate, tá bom? Então eu tenho que ir aqui agora para o e-mail do Santos. Me ajuda aí, Acivaldo. Coloca aquela musiquinha, aquele... Porque agora vai pegar fogo um pouquinho aqui. Porque o varão levanta um assunto, questionamento aqui, meio que apimentado, viu? O negócio aqui agora...
Somente essa mente do pastor Ademar e essa língua do pastor Everaldo para responder esse cidadão. Não dá, respeitando toda a intelectualidade da vossa eminência, pastor Souza, nosso querido, mas agora os cardeais, os arcebispos vão ter que responder o questionamento do Souza, porque o Souza quer saber o seguinte: qual a igreja, sim, pastor, é Souza também. Não, é Santos. É Santos. Aqui é diferente de Santana. O Santos levanta o seguinte questionamento: qual é a igreja? Acho que ele está meio aborrecido aí. O cidadão está meio aborrecido da forma com que o evangelho está sendo pregado. Qual a igreja que será arrebatada? As grandes igrejas, olha aí, já sentiu, né? As grandes ou as pequenas? Bom, nós sabemos que a igreja em si é um quadrado de paredes, né? Mas se a gente for entender psicologicamente o que ele quer dizer, nós vamos entender que ele está levantando um cara inteligente, né? É uma pessoa inteligente. E nós vamos responder de forma inteligente. Qual a igreja que será arrebatada? As grandes igrejas ou as pequenas? Porque há a diferença entre ricos e pobres. Que estão nas igrejas por pastores e líderes, né? Que estão sendo arrebanhados. Né? Deixa eu ver se eu entendo direito aqui. Porque há diferença entre ricos e pobres. Nas igrejas, por pastores e líderes. Não estou entendendo muito bem aqui. Ele quer dizer que há diferença entre ricos e pobres. Qual a diferença? Qual a igreja que vai ser arrebatada? As grandes igrejas, os grandes ministérios ou os ministérios pequenos? Não vão entender de uma forma, né? É uma forma figurada que ele está falando aqui. Eu estou entendendo o que é que ele quer chegar. Eu vou passar para os dois pastores a bola da vez aí de uma vez só. E os dois vão trocar aí, fazer o trocadilho aí para lhe responder. Começar com o pastor Ademar. Rapidinho. Quem será arrebatado? Coincidentemente, eu tenho aqui a luz da Bíblia. Não é a luz de igreja grande ou pequena, nem de homem e nem de ninguém. Quem será arrebatado? Primeiro, os que creem em Cristo. João 3, 18, 21 e 6, 47. Os que ouvem a palavra e creem em Deus. Vou responder bem nítido a ele. João 5, 24, 29. Vamos mais. Os que confessem a Jesus como Senhor. Romanos 10, é bom ele ir anotando, porque ele vai saber quem vai ser arrebatado. Os que confessem a Jesus como Senhor. Romanos 10, 9, 13. Os que amam a sua vinda. Segundo Timóteo 4, 8. Cantares 8, 14. Os limpos de coração. Mateus 5, 8. Os nascidos de novo. João 3, 3. Os fiéis. Mateus 25, 23 e Lucas 19, 17. Os perseverantes, Mateus 24, 13, Lucas 21, 34 a 36. Os que forem como Abraão, Gálatas 3, de 7 a 9. Crentes como Simeão, Lucas 2, 25 a 30. Resumindo, todos que adorem ao Senhor, confessem o nome do Senhor, amem ao Senhor e estejam dispostos a dizer que só o Senhor é Deus, esses herdarão o reino do céu. Me diz uma coisa, olha, veja só. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu queria saber de Everaldo o seguinte: o pastor Ademar Miguel, eu dei uma lista. Ele já deu uma lista, foi à luz da palavra. Eu vou pedir até que você repita daqui a pouquinho somente os textos aí, tá bom, Ademar? Mas olha, o que ele quer, eu vou entender. Mais ou menos, vou deixar o Everaldo responder. Everaldo, queria que você respondesse agora de forma bem humana, né? Não deixando a Bíblia de lado, porque o pastor Ademar já deu aí uma pincelada na Bíblia aí grande. Então eu quero que você responda o seguinte: aquela igreja, aquele pastor que está lá sofrendo, que o neguinho ora, ele sai lá para lugar nenhum. Então, a salvação está ali? Ou a salvação só está em grandes e avantajados ministérios? É isso que ele quer saber. O rapaz quer saber se ele está fazendo aí é o coração revolucionário dele. Então vamos entender dessa forma, que o rapaz esteja indignado de ver, porque na teologia da prosperidade, a igreja que ela já vive um semi-paraíso aqui na terra é a igreja que Deus escolheu para ser salva.
E a igreja que não prospera, o crente que não prospera, é aquele crente que não é escolhido. Isso é tese, infelizmente. A gente fala muito de teologia da prosperidade, mas não entende a fundo o que é que ela prega. E na realidade, a teologia da prosperidade, ela prega que a igreja que já passa um semi-paraíso aqui na terra, ela já é escolhida. O crente que já vive uma vida aqui abençoada, avantajada, que já é rico, que já é um crente que já está predestinado à salvação. É dessa forma aí que o nosso irmão Santos, aqui de Feira de Santana, está colocando. Eu quero saber de Everaldo, psicologicamente falando, Everaldo, vai no profundo aí. Essa teologia da prosperidade está correta? A igreja, ela não cresce, ela não tem nada de Deus lá dentro? Ou essa igreja, ela pode ser salva? Bom, essa igreja, na verdade, a gente fala igreja, pessoa. Segundo a igreja em si não vai subir, as pessoas, né? Segundo a teologia da prosperidade, os pobres, e eu posso dizer isso porque eu participei de uma congregação assim, que os pobres estavam com demônio, por isso que a vida deles não prosperava. É o que eles pregavam, e o que eles pregam até hoje. E os ricos são aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, e aí eles usam aquele texto lá de Malaquias 3,10, abrirei-vos a janela do céu, derramarei bênçãos tal, que não dê nem para juntar os seus celeiros. Então, são esses que estão salvos, mas eu não posso deixar de usar aquilo que Deus me ensinou, que é a Bíblia. A Bíblia diz aqui no primeiro capítulo do livro de Tiago, o versículo 9, diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e sai a sua flor, cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchar também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Capítulo de número 2, a epígrafe diz: condena-se fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, aqui o primeiro versículo já está dizendo tudo. Não existe acepção de pessoas. Assim as pessoas que são ricas, assim a pessoa que tem condição. Mas o Santos, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, mas há pastores que ensinam, eu entendi muito bem aqui, agora graças a Deus eu agora tive a confirmação de que realmente eu tive o entendimento do que ele quis dizer. Olha aí o Santos, aqui ainda de Feira de Santana, está interagindo ainda. Obrigado, viu, Santos, pela sua participação. Mas há pastores que ensinam que aqueles que são mais prósperos terão um lugar garantido, mas aqueles menos prósperos estão mais distantes de Deus. E então, são os pobres ou os ricos? A Cláudia de São Paulo está dando a opinião dela aqui, dizendo: só subirão aqueles que se acharem vigiando, seja crente rico ou pobre. Vamos lá, pastor Everaldo. A parábola, tem uma coisa bem explícita na Bíblia. A parábola do rico e do mendigo. A Bíblia diz que um dia o rico levanta os olhos e olha para cima e vê o mendigo assentado ao seio de Abraão. Isso é para responder o que ele falou aí acerca dos pastores, que eu vou voltar depois em Tiago de novo e vou falar. Então, quando ele olhou aquela situação, ele viu o pobre, o mendigo, aquele que andava humilhado, no seio de Abraão. Não quero dizer com isso que os ricos irão para o inferno. Me entendam em nome do Senhor Jesus. Mas é para que venha tirar dúvida dos santos. Que ele diz que há pastores que pregam que os que são ricos já têm um lugar garantido, quando a Bíblia nos mostra aqui que aquele rico estava no tormento. E o pobre estava no seio de Abraão. Ele pede para pingar uma gota d'água nos lábios dele, porque o lugar que ele estava era de tormento. Então, não há distinção. Só há distinção naqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Se o rico está andando de acordo a doutrina bíblica, aquilo que o Senhor manda através da palavra de Deus, ele tem lugar no céu. Se o pobre também está andando de acordo à doutrina bíblica, de acordo com o que Deus tem mandado, tem determinado, ele também tem lugar no céu. Mas Tiago, aqui no seu capítulo de número 8, capítulo de número 2, e versículo de número 9, diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas,
cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, todo aquele que é transgressor é pecador, e o pecador, a Bíblia diz bem claro aqui, que ele não herdará o reino dos céus. Então, se eu faço acepção de pessoas como pastor, chega uma pessoa na congregação a qual eu estou responsável e eu vejo que aquela pessoa tem uma condição financeira elevada e pego aquele irmão que é um assalariado ou até mesmo que não tenha salário, que vai para a igreja de sandália havaiana com a camisa de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de novo, se eu faço acepção, eu estou cometendo pecado. Olha, eu vou pedir aos pastores agora para a gente poder ganhar, já passamos na verdade o horário de encerrar o programa, e aí agora a gente vai bem rapidinho, tá bom? Para a gente ler os últimos e-mails aqui que chegaram, a gente vai bem rapidinho. Ademar, o que você tem a dizer? Eu acho que esse irmão, ele está ouvindo, está sendo mal ministrado. O que é que você tem a dizer, Ademar, para esse irmão que com certeza deve estar ouvindo alguma coisa aí que faz distinção, né? Que aponta, acho que estão pregando a teologia da próxima. Não sei se dentro do ministério que ele faz parte, ou se ele está ouvindo isso no rádio. Vamos mandar agora um antídoto para o coração desse irmão. O que é que você tem a dizer aí, Ademar, para esse irmão? Bem rapidinho. Primeiro eu vou ser manso, depois eu vou ser bravo. Primeiro, que ele entenda que quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, não foi homem nenhum. Foi Jesus. Quem doou a sua vida pela salvação dele e de todos foi Jesus. Primeiro, que ele tem que procurar estudar a palavra de Deus para que ele entenda, à luz do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus não ensina que nem rico e nem pobre será salvo, mas todos quantos aceitarem Jesus como Salvador. Primeiro. Segundo, se na igreja onde ele está, o pastor dele prega que quem vai ser salvo é os ricos, que ele saia de lá e vá para um lugar onde se prega a palavra de Deus. É isso aí que eu queria ouvir de você, Ademar. Saia de lá, muito bom. Pega o boné e diz, pastor, muito obrigado, e eu estou indo para um lugar onde se pregue a verdadeira palavra de Deus. Porque quem não prega a palavra de Deus está pregando heresias e os heréticos vão para o inferno. E você vai fazer o seguinte, amigo, você vai abrir a sua Bíblia e agora em Apocalipse 18, versículo 4, e vai levar para esse homem aí. E você vai dizer, olha, estou saindo, como disse o pastor Ademar. Acabou. Eu estou saindo de Babilônia, porque a Bíblia diz, sai do meio dela, povo meu, porque os seus poderosos serão abatidos. Se esse for o caso, né? Se esse for o caso, exatamente, bom, muito bom, pastor. Se esse for o caso, você pega a sua Bíblia, aqui, pastor, é a Bíblia que está dizendo, sai do meio dela, para que não aconteça que recaia sobre vós o castigo que está sobre ela. Então, sai do meio dela, povo meu. Boa palavra aí do pastor Ademar. Bom, para a gente encerrar aqui e ir para as considerações finais, a nossa pastor Carlos Moura, o que vocês acham sobre o arrebatamento? Vai chegar numa hora que muitos vão estar desesperados? União de Palmares em Alagoas. Bem rapidinho aí, pastor Souza. O arrebatamento vai chegar numa hora de desespero ou pode chegar a qualquer momento? Ninguém sabe. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. E os fatos que estão acontecendo na Terra são como se estivesse predizendo, né? Que está próximo o reino de Deus. Ok, eu tenho outro questionamento aqui ainda, agradecendo a pastora Milena mais uma vez. Ela manda um e-mail dizendo, meu Deus, que programa é esse? Está uma bênção. Deus abençoe também, pastora Milena, minha esposa. Pastor Souza, ainda com o senhor, Mariá, em São Paulo, ela está referindo o texto Apocalipse 12, 21 e 22, sobre a igreja de Tiatira. E ela diz o seguinte, dele tempo para que... Ela diz, não, está escrito a palavra, né? Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, esse que porei numa cama e sobre ela os que adulteram com ela. Acho que está vendo uma interpretação meio que equivocada aqui da irmã. Ela está achando que a igreja de Tiatira é uma igreja, é uma corresponde ao período da igreja. É uma localidade. Então você precisa se atentar sobre isso. O pastor só vai explicar, não vai ser eu, mas acho que está havendo aí uma interpretação errada da escritura aí, querida. Viu? Ela disse, se não se arrependesse das suas obras. Acho que essa tribulação corresponde somente para a igreja de Tiatira. É o que ela está dizendo aqui. Talvez a igreja onde ela está congregando possa se enquadrar com uma igreja de Tiatira. Agora deixa eu te chamar a atenção para você. Eu um dia disse na igreja, aliás, na igreja não, num programa de rádio, se Deus tivesse que enviar cartas para os ministérios, para as igrejas, usando o espaço onde está localizada a congregação como igreja, eu fiz essa pergunta no ar, para qual igreja desta cidade ou deste país
iria receber a carta assim como Deus fez no Apocalipse. Bom, se tem algum líder me ouvindo, me diga se é a sua igreja que vai responder, que vai receber a carta, não é? Agora, respondendo à irmãzinha aqui, Tiatira não era uma igreja, era uma localidade. E sempre que você lê as cartas de Apocalipse, você vai ver uma localidade. E a melhor forma de você entender sobre a localidade está em Daniel. Daniel capítulo 10. Dá tempo de ler, pastor? Dá. Dá, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ligeirinho. Versículo 10. Diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda para muito distante. A localidade onde Daniel estava, em Babilônia, o príncipe do reino da Pérsia é um demônio que tem a legalidade sobre aquela localidade. Essa irmã, ela mandou em meio de onde? Ela não diz a cidade. Mariá somente. Mariá. Irmã Mariá, você mora em uma cidade. A tua localidade é a cidade que você mora. Ela está delimitada por um outro município. E existe um demônio, um príncipe das trevas, um anjo caído que rege sobre aquela localidade. E este anjo, ele tem a função de interferir na igreja evangélica, na igreja de modo geral, né? E agir. Mas saiba que tem um outro anjo que vai pelejar para você receber a bênção. E esse anjo é de Deus. Pedro diz que estão acampados em volta de nós os anjos do Senhor. E ao redor e ao derredor está o diabo com seus anjos. Então lembre-se de uma coisa. Quando você lê as 7 cartas, você está lendo sobre localidade. Ali era uma localidade. E os procedimentos desta carta é para aquele povo de lá. Jesus não vai vir buscar uma placa de uma igreja. Eu quero entrar na história do rapaz aqui, o Santos. Jesus não vai vir buscar uma placa de uma igreja. Jesus virá buscar um povo. E esse povo, já foi dito aqui, independe da sua situação financeira, econômica, ou de instrução, ou de status. Nós vimos aqui agora, Deus diz aqui em Isaías 43, eu acho que é, Ele é o Deus que abate e Ele é o Deus que levanta. Preste bem atenção. Você assistiu jornais na TV. Você viu um homem em uma gaiola sendo julgado pelo tribunal? Quem era esse homem? O ex-presidente do Egito. O homem todo poderoso, que nunca na vida dele imaginou estar naquela situação. Sabe por quê? Porque Deus faz a história, irmãos. É Deus que rege sobre a história. Você quer ser arrebatado? Quer ser levado com Cristo? Se converta. Ok. E esqueça do negócio, só um minutinho aqui, e esqueça do negócio do me dá. Me dá. Porque Deus não está à procura de doadores, mas de adoradores. Eu já disse isso e eu quero repetir. Adoradores. Seja adorador do Senhor. Limpe-se mais. Cuide-se mais. E te apresenta como obreiro aprovado diante do Senhor. 2 Timóteo 2,15. 2,15, pronto. Procura apresentar-te a Deus aprovado
como obreiro que não tenta se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A mente ainda está assim. E a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tem mais. Saber que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, ou seja, não vai ter moleza, vai ter um fardozinho, mas é suave, aguenta. Ok, chegamos ao final do programa Visão Aberta de hoje. Nós vamos a semana que vem, se Jesus não voltar, né? Se Jesus não nos levar, né? Nos arrebatar, na verdade, esse seria o tema, né? Para não contradizer tudo aquilo que nós falamos aqui. Bem, se for da vontade de Deus, na próxima semana a gente retorna, no próximo sábado, às 9h20, com mais um programa Visão Aberta, o 16º programa ao vivo. Você assiste a reprise deste programa de hoje na segunda-feira, às 16 horas, e na mesma segunda, não? Então só vai ter uma reprise, às 16 horas e 10 minutos, e isso é Sivaldo. 16 horas e 10 minutos, famosa 4h10 da tarde, também você assiste. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Conselho Deliberativo Evangélico, glória a Deus, aos peraltas que tiveram aqui, os magnatas da lei, os doutores da lei que estiveram aqui. Muito obrigado, pastor Everaldo, pela sua presença. Deixa aí uma consideração final para a gente encerrar. Amém, eu que agradeço por mais uma vez estar participando com todos os senhores. Para mim é um prazer muito grande e quero agradecer a todos os internautas que participaram conosco. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês, a diretoria desta emissora, que Deus continue abençoando a todos. E é isso aí, estaremos aqui na próxima terça-feira com o programa Rompendo em Fé, a partir das 21h10. Espero você na próxima terça-feira. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Ok, o pastor Ademar Miguel deixando aí a sua consideração final. Lembrando a você que esse programa é um oferecimento da Web TV Monte Sião, tá bom? Não é um programa de nenhum de nós aqui, nós somos apenas convidados, é um programa inspirado pelo Espírito Santo e que a emissora é quem promove esse programa, tá bom? Todos nós que estamos aqui, seja convidado ou ancorando o programa, somos convidados para participar do programa. O programa é especial da Web TV Monte Sião. Bem, a Luciana, né? Eu vou com o pastor Ademar, daqui a pouquinho eu leio o e-mail da sua filha, que está muito orgulhosa, está ali assistindo. Aí o senhor já aproveita e manda a consideração final, já inclui a Luciana aí. Pastor Ademar Miguel, aquele famoso abraço para a nossa querida missionária Lívia Barbosa, né? Aí agora vem a declaração de amor. Amém. Eu quero também agradecer aos amados que aqui estão, aos eminentes homens do Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e convidá-los também que, por favor, compartilhe conosco às quartas, a partir das 15h10, o programa Minha Família no Altar de Deus, aqui mesmo nessa mesma emissora, onde desde já, encarecidamente, eu vos peço que coloque aí o link da TV Monte Sião nos seus meios de comunicação, pois o objetivo dessa TV é levar a palavra de Deus até o seu lar, sua casa, em qualquer lugar do mundo, onde se tiver um parente seu, um conhecido, faça isso em nome de Jesus, coloca aí um linkzinho da TV Monte Sião. E agradecer a todos pela oportunidade, a minha esposa que é a minha metade que anda ao meu lado, nem à frente, nem atrás, mas está ao meu lado. É o amor da minha vida, onde na minha casa quem manda sou eu, pois não, estou indo, já fui, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. E vou sair daqui e vou direto para a vigília lá na nossa igreja, vou passar a noite em oração até às 5 da manhã, onde nós temos ali uma vigília silenciosa, mas uma vigília objetiva, uma vigília de oração com objetivos, de louvor ao Senhor e de nos congratularmos com Deus pela sua misericórdia e nos dar vida. Quem puder ir, as portas estão fechadas, material, mas aberto espiritual. Estaremos lá na Avenida João Duval 267, ali pertinho da rotatória do Colégio Ana Brandoa, sentido Tomba. Qualquer um que queira dar glória a Deus e aleluia está convidado a adorar o Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Ok, a Luciana, tá bom? Ela diz aqui, estou orgulhosa do meu papai, pastor Souza, amo demais, meu orgulho. Ela está em Itaberaba, e está dizendo que está sintonizada junto conosco. Então fica aí, pastor Souza, muito obrigado pela sua presença. Eu conto com vocês na semana que vem, para a gente dar continuidade aí a esse tema, muito bom, né? E na verdade a gente ficou muito ainda, né? Só deu a introdução à escatologia, é um tema muito vasto. Pastor Souza, obrigado pela presença, Deus te abençoe. Amém. Eu quero agradecer
as palavras da minha filha e dizer quanto eu a amo, né? Eu sou apaixonado pelos filhos, né? Deus sabe disso e eles também, né? Tem uma outra filha que está aí fora, um abraço, um cheiro, né? Tu, Luciana, recebe meu abraço, um cheiro. Dá um cheiro nos netinhos também, né? Um abraço também do teu marido, né? Então que Deus os abençoe. Para minha esposa, um cheiro, né? Bem dado também. Eu sou como todos vocês, muito obediente também. Lá em casa eu obedeço em tudo, graças a Deus, e está dando certo. Mas antes de me despedir, quero lembrar você que, assim como os homens de Deus aqui estão, eu também estou aqui na TV Monte Sião, dia de segunda, quarta e sexta, um pouco mais mais programas, assim, 3 dias na semana. E não deixe de acessar. Nós estamos aqui fazendo um programa Palavra de Vida, segunda, quarta e sexta. Só fechando a resposta aqui, eu quero deixar um versículo para você que está nessa igreja que diz: me dá o dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Eu, agora há poucos dias, eu conversei com uma pessoa, pastores, e ela me disse: eu não aguento mais deixar dinheiro lá na igreja onde eu congrego. Eu disse: porque você é burro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetai a novo jugo de escravidão. O membro de uma igreja que precisa ficar dando dinheiro todo dia lá, coloca um envelope que você vai ser próspero, ele, além de estar doente, ele está sendo escravo. Para você, querido, pastores, muito obrigado por vocês me aceitarem aqui. Eu me vejo como o menor de todos, mas que o Senhor continue nos abençoando, né? E Deus faça com que nós tenhamos outros encontros como esse daqui. Estou aprendendo muito. Quero agradecer ao pastor Elibaldo que me fez o primeiro convite e à TV Monte Sião que aceitou também que eu viesse para cá, né? Nesse programa. Que a bênção do Senhor esteja com você, internauta, e fale conosco segunda, quarta e sexta, horário das 22h30 até as 23h30. Amém. Obrigado. Glória a Deus, está aí a sua participação. Muito obrigado você que esteve junto conosco até agora. Seja enviando e-mail, seja participando ativamente, ou seja apenas na frente do seu computador, acompanhando o debate. Muito obrigado a você em todo o Brasil, em todo o mundo, em todas as federações. Obrigado pelo seu cuidado de estar junto conosco, obrigado pela sua paciência, obrigado também pelo seu carinho, obrigado por tudo, não é verdade? Que Deus abençoe ricamente. Senhor, muito obrigado por mais este programa. Nós te agradecemos e te louvamos. Nos leve em paz para os nossos lares. Abençoa os lares que estão conectados junto conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Fiquem em paz. Um bom final de semana. Até sábado que vem com mais um programa Visão Aberta. A paz do Senhor Jesus. A evolução tecnológica no mundo nos trouxe uma nova maneira para acessarmos informações e entretenimento. TV pela internet. Muros anciões, férteis campos teus, passado e presente, a história ali nasceu. Trilha anciã, incomparável chão, os chofar-sons chamam por todos pelo ar. Nunca esquecerei, pra sempre te exaltar, o canto de Zion, eterno a proclamar, fé de gerações em nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano. Israel, terra de promessas, fervor do coração,
preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. De Deus a humanidade moveu o mundo todo, depois da ansiedade Zion se revelou, terra prometida, sagradas mãos de Deus, eras de esperança para sempre teu altar. Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, santa preciosa, vamos proclamar em tua presença o mesmo não serás. E do alto monte Hermon ao fundo no mar morto, das praias e areias do mar da Galileia, dos vales do Jordão até Jerusalém, a terra louvarás e o mesmo não serás. Serás em Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, santa preciosa, vamos proclamar